11 de setembro de 1973. O Palácio de La Moneda está em chamas. O presidente Salvador Allende ainda está dentro. Lá fora, os militares já decidiram o destino do país. Dentro do palácio, a última resistência está prestes a terminar. E no centro de tudo está um homem que, até pouco tempo antes, parecia apenas mais um general entre tantos. Augusto Pinochet. Mas a pergunta verdadeira não é como ele tomou o poder. É como um país inteiro aceitou caminhar até o dia em que o medo virou governo. Essa é a história de Pinochet. E do Chile transformado em laboratório do terror. Augusto Pinochet não foi apenas um ditador latino-americano. Ele foi o homem que transformou o Chile em um experimento de poder, medo e controle, com apoio interno e externo, e deixou um modelo de repressão que marcaria gerações. Este vídeo não é sobre um golpe isolado. É sobre como um país inteiro pode ser reorganizado pela violência quando o poder decide que o medo é mais eficiente que a legitimidade. Augusto Pinochet não chegou ao poder apenas tomando o palácio. Ele chegou porque muita gente decidiu que a democracia chilena era um risco menor do que o comunismo. E pagou o preço de deixar o golpe acontecer. Pinochet nasceu em 25 de novembro de 1905 em Valparaíso, no Chile. Não veio de uma dinastia política. Não nasceu cercado de carisma. Não começou como um grande nome nacional. Sua formação foi militar, disciplinada, lenta e, durante muito tempo, pouco vistosa. Pinochet era o tipo de homem que não chamava a atenção pelo brilho, chamava a atenção pela obediência, pelo silêncio, pela capacidade de esperar. No Chile dos anos 60, o país se torna um campo de tensão crescente. A crise social aumenta, a polarização política se aprofunda, a esquerda ganha força, a direita entra em pânico, a classe média teme o colapso. Os militares observam tudo a partir de uma posição que, à primeira vista, parece distante. Mas Pinochet entende algo que muitos outros subestimam. Em momentos de desordem, quem parece neutro pode ser o mais perigoso. O homem discreto, silencioso e aparentemente técnico aprende uma lição que vai definir sua ascensão. O exército não é apenas uma instituição de defesa, é uma alavanca de poder. O mais importante em Pinochet não é o golpe em si. É perceber como um homem aparentemente comum dentro do exército chileno entendeu, antes de todo mundo, que a crise política ia abrir uma porta que jamais voltaria a fechar. Ele não precisava ser o mais carismático, nem o mais ideológico. Precisava apenas estar no lugar certo quando o país quebrasse. E o país estava quebrando. Em 1970, Salvador Allende vence a eleição presidencial. É a chegada de um governo socialista ao poder por vias democráticas. Para parte do Chile, aquilo representa esperança. Para outra parte, representa uma ameaça existencial. A partir daí, o país entra em uma espiral de conflito. Pressão econômica, sabotagem, desgaste institucional, crise de abastecimento, protestos, radicalização, medo de um lado, medo do outro. Cada grupo começa a enxergar o outro não como adversário, mas como perigo absoluto. E é nesse ambiente que Pinochet encontra a oportunidade histórica. O golpe acontece em 11 de setembro de 1973. Os militares atacam o Palácio de La Moneda. A estrutura do governo desmorona sob fogo. Allende resiste. A imagem do palácio sendo bombardeado entra para a história como um símbolo de ruptura total. Não era apenas uma troca de governo. Era a destruição física de uma ordem política. Quando o golpe vence, Pinochet aparece como o rosto da ordem. Mas a ordem que ele traz não é paz, é controle, prisões, tortura, desaparecimentos, exílio, silêncio. O medo deixa de ser consequência do golpe e vira política de Estado. A repressão passa a funcionar como linguagem oficial. O terror deixa de ser acidente, passa a ser método. Daqui a pouco, você vai ver o momento em que o golpe deixa de ser um evento militar e vira método de governo. E quando isso acontecer, o Chile vai deixar de parecer apenas um país em crise e vai parecer um laboratório do medo. Pinochet entendeu que quando o medo entra primeiro, a política chega depois. Essa é a lógica central do regime.
Primeiro, paralisa-se a sociedade. Depois, reorganiza-se o poder. Quem já foi aterrorizado pensa menos em resistência e mais em sobrevivência. Quem teme desaparecer pensa menos em política e mais em silêncio. É assim que a ditadura se consolida. A DINA, o aparelho repressivo do regime, se torna um instrumento de vigilância e perseguição. A lógica passa a ser total. Não basta derrotar opositores, é preciso deixar claro que qualquer discordância pode ser punida. Qualquer palavra pode ser monitorada. Qualquer reunião pode virar suspeita. Qualquer pessoa pode desaparecer. O Chile se transforma em laboratório de vigilância e terror. O golpe não foi um evento isolado. Foi o começo de uma máquina. Uma máquina que precisava do medo para continuar funcionando. Pinochet não governa apenas pela força. Ele governa pela administração do medo. E é isso que muda a natureza do regime. Porque o medo não precisa estar sempre visível para continuar operando. Basta que todos saibam que ele pode voltar a qualquer momento. Basta que todos entendam o recado. Basta que o silêncio pareça mais seguro do que a denúncia. É assim que um país inteiro aprende a andar com cautela. É assim que uma sociedade começa a se adaptar à repressão. E quando isso acontece, o poder não precisa convencer. Só precisa ameaçar. O que vem agora é a parte mais inquietante da história de Pinochet. Ele não foi apenas um homem que tomou o poder. Ele foi um homem que mostrou como o terror pode ser institucionalizado e ainda parecer ordem para quem está assistindo de longe. A ditadura se consolida, a repressão se prolonga, o Estado é reorganizado, as instituições são redesenhadas, a estrutura econômica muda, a Constituição é alterada. O Chile se torna palco de uma transformação profunda, política e social. E o legado do regime não desaparece quando Pinochet deixa o poder. Ele continua vivo nas instituições, nos traumas, nas feridas e nas disputas de memória. Há o debate sobre justiça, há o debate sobre impunidade. Há a prisão posterior. Há o choque entre o que o país viveu e o que parte do mundo preferiu tolerar. Porque Pinochet também foi sustentado por uma rede mais ampla de conveniência, interna, externa, política e estratégica. Seu regime não existiu no vácuo. Existiu porque, para muitos, a brutalidade dele parecia um preço aceitável diante do medo do comunismo e da desordem. É aqui que a história fica mais desconfortável. Pinochet não se sustentou só pela violência. Ele se sustentou porque muita gente, dentro e fora do Chile, decidiu que o medo dele era útil demais para ser interrompido. O golpe não foi o fim da democracia chilena. Foi o começo de um sistema em que o medo passou a parecer ordem. Essa é a virada que reorganiza toda a história, porque muda a pergunta. A pergunta deixa de ser apenas como ele tomou o poder e passa a ser: por que tanta gente deixou que isso se tornasse normal? Essa é a pergunta que fica, e é ela que torna Pinochet mais do que uma figura histórica. Torna Pinochet um aviso. Augusto Pinochet deixou como herança um país marcado por prisão, desaparecimento, medo e silêncio. Não foi apenas um ditador, foi o arquiteto de uma forma moderna de terror político. Volta às chamas de La Moneda. O palácio em ruínas. O presidente ainda dentro até o fim. Os militares fora. O país quebrado. O general no centro da história. E a ordem que ele prometeu deixa para trás uma sociedade ferida, dividida e marcada por uma violência que não termina com a queda do homem. O poder que Pinochet construiu sobreviveu por muito tempo à sua própria figura, porque o terror, uma vez institucionalizado, não desaparece só porque o rosto muda. Ele continua nos mecanismos, nos silêncios, na memória coletiva, no medo aprendido. Esta é a história de Pinochet, do homem discreto que aprendeu a esperar, do golpe que virou sistema, e de um país que descobriu tarde demais que, quando o medo vira governo, a democracia não cai de uma vez. Ela vai sendo apagada, pouco a pouco, até parecer normal. Se você chegou até aqui, entendeu mais do que um golpe militar. Entendeu como o terror se instala quando a sociedade aceita que a ordem vale mais do que a liberdade. A inscrição garante que, quando o próximo episódio chegar, você vai estar lá.
O algoritmo não promete nada. A inscrição promete.